A hipertensão arterial é um daqueles problemas de saúde que age em silêncio, sabe? Mas as consequências? Essas fazem um barulho enorme na vida de milhões de pessoas aqui no Brasil. Recentemente saíram novas diretrizes para a gente encarar essa questão de frente. E é isso que vamos fazer agora. Vamos mergulhar nos pontos essenciais desse novo guia e entender o que mudou na luta contra a pressão alta no país. Para começar, vamos tentar ter uma ideia do tamanho real desse desafio. Como eu disse, a hipertensão é uma condição silenciosa que afeta uma parcela enorme da população. Mas quão grande exatamente é esse problema por aqui? Pois é, o número impressiona, quase 28%. De acordo com os dados mais recentes, lá de 2023, é essa porcentagem de adultos no Brasil que relataram já ter um diagnóstico de hipertensão. E o que mais preocupa é que esse número vem subindo, é uma tendência de crescimento contínuo. E aqui está a consequência mais séria de todas. A hipertensão é, de longe, o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil. E não é achismo, os dados do DataSUS mostram uma tendência bem preocupante. O número de mortes por essas doenças só vem aumentando com o passar dos anos. Ok, para a gente poder enfrentar um problema, primeiro a gente precisa entender de onde ele vem, né? A hipertensão não aparece do nada. Na verdade, ela é o resultado de uma combinação bem complexa de fatores. Vamos dar uma olhada nos principais. Então vamos lá. O que as diretrizes consideram de fato pressão alta? O diagnóstico de hipertensão arterial, ou simplesmente AHA, acontece quando a pressão de uma pessoa se mantém, de forma persistente, igual ou maior que 140/90. Esses são os números-chave, o verdadeiro sinal de alerta. A verdade é que não existe uma causa única para a hipertensão. Ela é o que a gente chama de multifatorial. Os riscos vão desde coisas que a gente não pode controlar, como a genética, a idade que avança, a etnia, até fatores que estão totalmente ligados ao nosso dia a dia, como o sobrepeso, o sedentarismo e, claro, uma alimentação desequilibrada. E não para por aí não. Fatores psicossociais, como o estresse crônico e até o ambiente em que a gente vive, como a poluição, também têm um papel importante nisso tudo. E falando em fatores de impacto, a alimentação é um dos gigantes. As diretrizes batem muito nessa tecla. A ingestão de sódio no Brasil é, em média, o dobro do que é recomendado. E, ao mesmo tempo, o consumo de potássio, que é um mineral que ajuda a equilibrar a pressão, costuma ser bem baixo. E, claro, não dá para ignorar o estilo de vida. Fatores como o estresse crônico, que pode mais do que dobrar o risco de alguém desenvolver hipertensão, a falta de um sono de qualidade e o consumo exagerado de álcool, tudo isso funciona como um gatilho poderoso para a pressão arterial subir. Bom, se a condição é tão silenciosa, como é que a gente descobre? A resposta está num ato bem simples, a medição correta da pressão arterial. E as novas diretrizes trazem pontos muito importantes sobre como esse diagnóstico precisa ser feito. As categorias são bem definidas. Uma pressão considerada normal é aquela abaixo de 120/80. Depois, temos a faixa de pré-hipertensão, que vai até 139 na máximo e que funciona como um grande sinal amarelo, sabe? Um alerta. A partir de 140/90, aí sim já temos o diagnóstico de hipertensão estágio 1. Entender onde os números se encaixam é o primeiro passo para o controle. Agora, olha só que interessante. A pressão medida lá no consultório pode não ser a história toda. Existe a chamada hipertensão do avental branco, que é quando a pressão sobe só por causa da ansiedade de estar na frente do profissional de saúde. Mas tem também a hipertensão mascarada, que é ainda mais perigosa. É o contrário. No consultório, a pressão está ótima, mas nas atividades do dia a dia, ela está alta. Isso só reforça como é importante medir a pressão em casa também. A boa notícia é que as ferramentas mais poderosas para prevenir e controlar a hipertensão estão ao alcance de todo mundo. As diretrizes dão um destaque gigantesco às mudanças no estilo de vida. Elas são a nossa primeira e mais importante linha de defesa. E essas ações principais estão todas interligadas, formam um sistema. A gente está falando de uma alimentação mais saudável, de controlar o peso, praticar atividade física regularmente e também de aprender a gerenciar o estresse, garantir um sono de qualidade e, claro, moderar o consumo de álcool. Nenhuma dessas coisas age sozinha, é o conjunto da obra que faz uma diferença transformadora. Só para a gente ter uma ideia do poder da alimentação. Adotar a dieta DASH, que é super rica em frutas, vegetais e laticínios com pouca gordura, pode reduzir a pressão sistólica em média em 8,7 milímetros de mercúrio. É um resultado que se compara ao de alguns medicamentos. E o mesmo vale para os exercícios.
A prática regular de atividades aeróbicas, como uma caminhada, uma corrida, leva a uma redução média de 7,6 na pressão sistólica e de 4,7 na diastólica. É um benefício direto, comprovado para a saúde do coração. Mas e quando só mudar o estilo de vida não é suficiente? Bom, aí entrou o tratamento com medicamentos. Ele é essencial para a gente conseguir atingir as metas de controle e, o mais importante de tudo, reduzir o risco de complicações lá na frente. A abordagem mais moderna para o tratamento é bem clara. A recomendação geral é começar com uma associação de medicamentos em doses mais baixas e, de preferência, tudo num comprimido só, para facilitar a vida do paciente e a adesão ao tratamento. O grande objetivo é sempre o mesmo: controlar a pressão para proteger órgãos vitais como o coração, os rins e o cérebro. Então, é isso. As novas diretrizes nos dão um mapa bem claro, todo baseado em ciência. As ferramentas para diagnosticar, prevenir e controlar a hipertensão estão mais acessíveis do que nunca. A grande pergunta que fica no ar é, com tanto conhecimento em mãos, o que faremos, tanto como indivíduos quanto como sociedade, para finalmente silenciar essa ameaça?